Então, boa noite, né? A gente vai agora fazer a nossa última aula da semana, né? Desse mês, do ano. E no ano que vem a gente retoma com mais conteúdos. Então, ontem, né? Eu estava analisando aqui para a gente estar fazendo uma provinha, mas devido à não participação da maioria, eu vou ter que adiar essa prova. Vamos estudar aqui como é que vai ficar. Então, aqui para mim, na agenda, a gente teria a parte de desenvolvimento, que seria hoje, né? E a prova de conteúdos, que eu pensei de colocar no domingo pela manhã. É um link, né? Então, a pessoa faz de onde estiver. No conteúdo de aulas, hoje, dia 18, teria a parte do desenvolvimento. E amanhã, domingo, a provinha sobre tudo que a gente falou até hoje. Mas aí eu vou conversar com a Dora depois, eu queria que você conversasse com todo mundo para ver. Por quê? No ano que vem a gente tem aulas como tipos de sermão, oratória, criando esboço, criando um sermão, aula 13, pregando mesmo, né? Mais uma provinha de conteúdos, considerações finais. E eu queria entrar no diagrama dos livros bíblicos, para aprender o livro de Jonas, para aprender o livro de Salmos, para aprender em si o livro, pelo menos de uma forma generalizada, aprender todos os livros da Bíblia. Um pregador, pelo menos se ele tiver uma visão holística da Bíblia, dos livros de uma forma geral, depois ele pode se aprofundar, ok? Então, vou compartilhar aqui para vocês. Eu tenho que levar para qual lado? Aqui. Esse? Que ótimo! Então, na aula passada, a gente falou sobre ilustrações, né? Introduções e conclusão. A conclusão de um texto, a introdução desse mesmo texto e o uso de ilustrações. Quando que eu posso usar, quando não. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o sermão mesmo, né? Que seria um sermão. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, aqui, a estrutura do sermão. Quando eu falo em sermão, eu penso em organogramas, que seriam esses quadradinhos, né? Então, a gente começar a criar os tópicos e os pontos importantes. Então, por exemplo, arrumação da casa, né? Então, por exemplo, arrumar a parte de cima, arrumar a parte de baixo e limpar a garagem. São os 3 pontos principais da parte da limpeza da casa. Mas poderia ser pontos importantes de um tema. Então, por exemplo, se eu falar sobre doenças, né? Então, eu posso ter pontos importantes, que é a parte da descoberta, a parte do desenvolvimento da doença e a parte da cura ou da morte, né? Eu poderia destrinchar. E dentro desse, por exemplo, daquele terceiro ali, nós temos que, dentro dele, tem 3 itens. Então, por exemplo, se fosse na limpeza da casa, a gente teria limpar a parte de cima, limpar a parte de baixo, pensando em um sobrado, e limpar o quintal. Aí, dentro de limpar o quintal, eu poderia, por exemplo, lavar, tirar o cocô do cachorro e enrolar a mangueira. Então, são subitens dentro daquilo que eu estou falando. Então, aqui, nós vemos separar os tópicos, né? É muito importante que a gente separe os tópicos do que a gente quer falar. Um exemplo, eu quero falar sobre fé, então quais são os pontos que eu quero abordar? A importância, eu quero falar alguns casos de pessoas que tiveram fé, eu quero falar as problemáticas da fé, eu quero dar uma conclusão. Então, quais os tópicos importantes daquilo que eu quero falar? Então, aqui diz assim, tanto o pregador quanto o ouvinte, eles precisam ter um trabalho facilitado, vocês concordam comigo? Para que eles, né, fique mais fácil para eles, aqui, por exemplo, desculpa, aqui. Então, ó, os ouvintes, para facilitar o trabalho dessas pessoas, nós dividimos o texto em partes. E que partes são isso? São chamados de tópicos ou divisões principais, ok? Como que a gente
encontra esse tópico. Por exemplo, você vai separar as partes mais importantes do texto ou as partes mais fortes. Ou, por exemplo, aquilo que eu quero falar. De repente, não são as partes mais fortes, mas eu preciso muito falar sobre esse assunto. Então, é uma parte que eu vou separar. Então, eu separo em tópicos, né? É como se fosse uma lista. Quando você vai no mercado, você faz macarrão, arroz, né? Detergente, tudo que você não pode esquecer de comprar. Os tópicos são coisas importantes que você não pode esquecer de falar ou de mencionar no seu texto ou na sua fala, caso for uma pregação. Quantos tópicos um sermão deve ter? O recomendável, gente, é isso aqui, ó. De 3 a 5. Ok? Principalmente para mensagens de 40 minutos. Pensando que no desenvolvimento, eu tenho que discutir esse problema, eu tenho que fazer a plantinha crescer, como eu disse nas outras aulas. Se eu tiver muita semente, eu vou ficar falando sem parar. Ou vou ficar escrevendo e nunca vai acabar. Então, quando eu tenho 3, eu consigo discutir esse assunto de uma forma que o meu texto, a minha fala, não fique muito longa. Então, vai depender. De repente, eu fico focada só no obedecer. A importância do obedecer. E aí, de repente, eu não tenho lá condições de obedecer. De repente, eu falo regras para obedecer, condições para obedecer. De repente, eu falo um tópico. Só que, geralmente, a gente se usa aqueles 3 assuntos, ou seja, aquelas divisões lá, eu divido pelo menos 3. E isso é como uma receita. Para fazer um arroz, eu não posso pôr só o arroz. Eu tenho que colocar o sal, o alho, a água. Então, geralmente, a gente precisa de 3 elementos para fazer uma comida. Que é o quê? A parte da matéria-prima da comida. O fogo, ou a água, no caso, e o tempero. Então, eu digo que 3 é um número ideal para a gente discutir um desenvolvimento. Então, vamos ver na prática como é que isso funciona? Vamos ver como se dividiria esse versículo. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por coincidência, esse texto tem 3 pontinhos. E justamente por ele ter 3 palavras ali, né, dizendo que Jesus é 3 coisas, eu vou colocar o primeiro tópico como caminho, o segundo tópico como verdade e o terceiro tópico como vida. Mas poderia ser outra coisa, tá? Cristo é tudo para o crente. Poderia ser um título aqui. Quem é Jesus para você? Então, título é diferente de tema. Vamos lá. Então, o meu título poderia ser: quem é Jesus para você? Algum outro título? Qual a importância de Jesus na sua vida? Qual é a importância de Jesus para você na sua vida? Quanto vale Jesus para você? Né? Outro título? Yasmin, Dora. Um valor. Peraí, parceiro, tô pensando aqui rapidinho. É isso aí. Qual foi o preço por sua vida que Jesus pagou? Poderia ser, mas assim, o título é uma coisa mais específica. Por exemplo, como chegar a Deus nos dias de hoje? Né? Ninguém vai ao Pai senão por Jesus, né? Qual o caminho da minha salvação? Né? Olha que legal. Então, tem muitos títulos que eu posso abordar, né? Como chegar a Jesus nos dias de hoje? Quem é Jesus para você? E assim por diante, né? Então, falando de o caminho, então muitas coisas eu vou abordar. Por exemplo, como tem sido o nosso caminho, né? O nosso caminho. Então, o primeiro ponto que eu vou discutir isso, gente, eu não estou fazendo introdução e eu não estou fazendo conclusão. Concentrem no meio, ou seja, na discussão do assunto. A gente não está fazendo introdução.
Muitos têm perguntado como fazemos para chegar até Jesus, mas afinal, quem é Jesus para você? Qual o valor de Jesus na sua vida? Será que estamos querendo achar Jesus de um jeito fácil ou não? Esse texto vai falar um pouco de como chegarmos a Jesus. Pronto, introdução está feita. Agora a gente vai dizer, a palavra em João 14:6 diz, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. O tema dessa mensagem é Cristo é tudo para o crente. Ou o tema dessa mensagem é quem é Jesus? O tema dessa mensagem é quem somos nós? O tema dessa mensagem, eu quero dar um título para esse texto hoje, para essa pregação. O título é Como chegarmos a Deus nos dias de hoje? Eu quero dar um título, quem é Jesus para você? Enfim, o primeiro versículo mostra Cristo dizendo que ele é o caminho para o céu. A pergunta que eu quero fazer é, como têm sido os nossos caminhos? Olha que legal. Então, muita coisa a gente toca. Hoje nós temos andado no pecado, blá, blá, blá. Nós temos andado em descrença, blá, blá, blá. Nós temos andado com falta de fé. E olha quantos podem ser os nossos caminhos. Bom, elimina o caminho. Já falamos muito de caminho. E Cristo é a verdade. Aí uma pergunta, né? Para o nosso desenvolvimento. Qual é a verdade da sua vida? A sua mãe diz que você é isso, o seu pai diz que você é aquilo. Muitos dizem que você é isso, você é isso, você é aquilo. Mas e você? O que a Bíblia diz que eu sou? Porque a Bíblia diz que eu sou isso, isso e isso. Porque Jesus disse que seria mais que vencedor. E a verdade deste mundo é que as pessoas estão consumindo, as pessoas estão perdidas nos seus deleites, elas estão perdidas nos seus desejos. Mas qual é a verdade que Deus tem falado ao seu coração? Quem é você? Porque não adianta a gente estar dentro da igreja, caminho na igreja, se eu não sei quem eu sou. Se eu não estou professando a mesma verdade que ele. Ele diz que eu sou isso, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu acredito. Então, a verdade da sua vida, né? A verdade da vida do seu leitor, da vida do seu ouvinte. E aqui dizendo que Jesus é a vida. Então, a vida, será que nós estamos andando em verdade e vivos, eficazes, cheios de vigor? Ou a gente anda só reclamando, né? Qual é a diferença de vida versus morte? Então, eu coloquei 3 pontos. O primeiro ponto é o de autorreflexão, porque eu tô falando dos caminhos, então eu tô mandando a pessoa se autoanalisar. Isso eu montei aqui agora. A verdade, eu tô fazendo a pessoa refletir sobre, por exemplo, sobre identidade, porque para eu poder dizer que eu sou vencedora é porque eu me espelhei em algo. E a questão da decisão, porque há caminhos que levam o homem a ter vida, há caminhos que levam o homem a ter morte. Então, uma decisão. Será que eu quero um caminho bom ou eu quero um caminho que eu não sei nem onde vai dar? Então, eu poderia pregar aqui algo relacionado, assim, a gente se autoanalisar, ter uma identidade e verdadeiramente decidir por um caminho de vida, por um caminho que não só dê vida pra gente, mas vida por onde a gente passar. Que leve Jesus para as outras pessoas. Então, agora, aquele meu título, de repente, eu posso mudar. Por quê? Porque agora eu vi aqui, decisão. Título, escolhendo o caminho de vida. Pronto, o meu título mudou. Então, eu comecei com o título, quem é você? E termino mudando o meu título. Lembra que eu falei naquela aula de tema e título? Às vezes você tem um título inicial, agora você muda o seu título. Essa é a mesma coisa que acontece aqui. A gente pode começar a desenvolver, e aí Deus está tocando no meu coração para falar para a pessoa, refletir, analisar quem é ela. E quando fala, ele é vida que salva, aí eu falo assim, e aí, o que você quer? Você está querendo ser salvo ou está querendo ser perdido? Você realmente está querendo achar um caminho que te leva a uma porta legal, que abre um caminho para você que você vai ser feliz, ou você está querendo andar sem rumo? Vamos ver onde vai dar isso aqui. Entende? Então, você pode trabalhar muitas coisas no desenvolvimento. O desenvolvimento é o coração, que é a parte do meio, né?
desse corpo chamado texto. Então, a parte da cabeça é onde a gente aborda, a gente inicia, é a primeira coisa que a gente vê numa pessoa, né? O rosto dela. O rosto é a nossa introdução. O desenvolvimento é a área daqui do tórax, né? Onde fica o coração. O coração do texto é o desenvolvimento. E a conclusão é onde você finaliza, né? Como se fossem os pés. É onde você fala, acabou. Já olhei a cabeça, já olhei o corpo, né? O coração, já olhei os pés, agora eu vou olhar outra pessoa. Ou seja, eu vou para outro texto. Então, a conclusão é a finalização desse corpo todo chamado texto. Ok? Então, gente, no desenvolvimento, eu vou discutir o que eu quero falar, onde eu quero pressionar, qual botão que eu quero apertar. Ok? Lucas 19:10. Vamos fazer mais essa aqui. Então, por exemplo, nós temos Lucas 19:10. A missão do Salvador é o tema. O tema que poderia ser evangelismo. Ok? Pode ser um tema mais generalizado. Qual o tema? Evangelismo. Vamos lá. Então, o filho do homem, mais um que tem três pontos, tá? O filho do homem veio buscar aquele que estava perdido. Perdão. Veio buscar o que estava perdido e salvá-lo. Ok? Então, porque o filho do homem veio buscar. Então, eu vi 2 pontos interessantes. A palavra veio e a palavra buscar. E a palavra salvar. Se a gente fosse pensar bem, eu colocaria buscar, salvar e achar. Porque eu gostaria de focar nessa questão, né? O que nós temos achado. Mas cada um pode escolher, de repente, o que quiser. Porque o filho do homem veio. Então, esse veio, a gente poderia discutir, né? O que tem vindo na sua vida? Só problemas? Né? Só dores, mágoas, desilusões? O que tem vindo à tua vida? Vindo para a tua família? Só enfermidade, só problema? O que você tem buscado? Você tem buscado, porque a palavra diz que aquele que buscar o reino dos céus, a sua justiça. O que você tem buscado? Você está buscando igual o Sansão, uma Dalila na terra dos filisteus? O que você está buscando? Você está buscando andar em coisas ilegais? Você está buscando ser um homem honesto? Você está buscando se preparar para a escola ou você está querendo só curtir, passear? O que você tem buscado na sua vida? Né? E salvar fala de destino. Então, mais uma vez, eu penso em decisão, né? Aquilo que tem chegado é o que entra na sua vida. Buscar é o que você saiba procurar. Entende? E vai te levar para um alvo. Então, esse alvo é o teu destino, é onde você vai ativar algo na sua vida. Então, assim como Deus prometeu salvação, muitos estão buscando um emprego bom, mas a verdade é que tudo isso vai passar. Imagina, você arruma um emprego dos seus sonhos, amanhã você fica doente e morre. Quer dizer, o mais importante não é o emprego, o mais importante não é o carro, não é a casa, mas sim algo que está além da vida, além da morte, que é o teu destino. É aquilo que dinheiro nenhum pode comprar. A tua paz, a tua salvação, a tua esperança, o teu relacionamento. Então, nesse caso aqui, a gente fala de evangelismo no sentido de ganhar o que tem mais valor. Olha que palavra legal. Então, os tópicos é aquilo que eu entendo que é a parte mais importante, ok? E se eu fosse olhar, eu entenderia que ainda tem o 4º tópico, né? Não precisa ser 3, né? Eu posso colocar aqui o 4º tópico, que é a palavra perdido. E eu poderia entrar aqui, havia perdido. E aí, na parte do 4º tópico, eu poderia falar assim: muitos disseram que você não tinha mais jeito. Muitos disseram que você não ia dar em nada, ou seja, não ia ter um destino. Muitos vieram, te apontaram. Você buscou alguém a quem podia te ajudar. Você não encontrou ainda o teu lugar. Você está perdido. Você não sabe o que você quer da sua vida. Você está sem um destino. Você está sem o seu porto seguro. Mas a palavra diz que aquilo que foi perdido será achado. E não existe causa sem solução. E Deus, ele está... Não.
E Deus, ele não quer isso. Ele está aqui para que você encontre. Aí você pode falar da passagem da dracma perdida. Você pode falar que, por exemplo, muitos homens e mulheres que não podiam ter filhos acharam que eles estavam perdidos. Mas aqui fala que Deus, ele pode nos encontrar. Assim como na passagem tal fala que Jesus achou. A palavra diz que ele está procurando verdadeiros adoradores. Então, essa parte do perdido, para mim, seria uma das partes mais importantes, onde todo mundo falou que você estava perdido, mas o Senhor Jesus, ele vem e aquilo que falaram que estava perdido, ele tem o poder para transformar. Então, uma palavra de transformação. Que título? Transformando o impossível. Era impossível que você encontrasse algo de bom. Olha uma passagem bacana para esse texto. O que é que pode vir de bom, né, de Nazaré? Quer dizer, de lá não vem nada, e Jesus veio de lá. Então, muitos te julgam, muitos dizem que você não vai dar em nada, mas aqui o teu desenvolvimento poderia trabalhar isso. Depois você conclui, né? Antes você fez lá uma leve introdução, mas o coração do texto está aqui. Que é esse meio, é a parte que eu defendo as minhas teses, ok? Então, aqui, se fosse eu colocaria esse veio, né, de vir é o que eu tenho, o que tem vindo até mim, que é aquilo que eu tenho colhido, o buscar, que é aquilo que eu tenho plantado, eu estou procurando, o destino, que é realmente a minha vida hoje, onde tem sido o meu lugar bom, né, e o perdido, que é situações da nossa vida. Pode falar, Pedro. Então, resumindo o que você disse, os tópicos, eles são uma das partes mais importantes do texto, porque é nela que a gente vai, como eu posso dizer, atirar uma flecha no coração dos ouvintes, prender a atenção. Sim, debater, né, discutir as nossas ideias, ok? Discutir as nossas ideias. Então, aqui, nesse esboço aqui, a gente tem tema, Jesus é tudo para o crente. Aí vai fazer a introdução, vai discutir aqueles 3 pontos em forma de texto, tudo que eu estava falando, só que ainda falta o título aqui, né? Então, eu poderia colocar o título. O título pode ser feito no final, né? Porque no final a gente já tem uma ideia e a gente consegue ativar um título bem mais legal. Posso dar um título inicial, depois eu mudo esse título, como a gente fez agora há pouco. Então, essa parte é a que a gente está trabalhando, que é a parte do desenvolvimento. Então, aqui eu plantei a semente na introdução, ok? A parte do desenvolvimento é onde a minha plantinha está crescendo, ok? Gradativamente ela está crescendo. E a conclusão é a parte onde eu colho essas plantinhas, ok? Ou esses frutos, no caso. Eu colho, quer dizer, eu aplico na vida de alguém. Eu viro e falo assim, tudo isso aí que eu falei, é isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer que vira você, que você o busque. Deus quer que você encontre um destino para que tudo que falaram que estava perdido na sua vida não venha estar. Então, aquilo do texto do 19, né, que a gente estava falando, do Lucas 19. Esse texto aqui, você pode colocar palavra, que seria da onde se encontra esse texto, o tema, né, você pode colocar a introdução, que a gente fez na aula passada, a conclusão, que é dar uma fechada em tudo que você falou, e o meio, que é discutir realmente as teses, ok? Então, o esboço é a estrutura de um sermão organizado e escrito. Olha lá. Você bate o olho, você já sabe, eu tenho que falar primeiro do caminho, onde é que as pessoas, o que elas têm caminhado no quê, né? O que elas estão andando no quê? A verdade, o que as pessoas estão acreditando? E vida, onde elas estão querendo chegar? Então, eu tenho que discutir essas 3 coisas. É tipo um resumo. Eu não posso escrever tudo, então eu ponho só alguns tópicos, ok? Alguns, tipo assim, como se eu estivesse fazendo um organograma. Um quadradinho para falar de evangelismo. Aí eu puxo uma setinha que vai falar um ponto. Aí eu puxo outra setinha, o segundo ponto, que é o que o Pedro estava falando.
Então, é um roteiro do que eu pretendo falar. É um roteiro bem organizado do que eu pretendo falar em público. Se for só um texto, como uma redação, o que eu quero que o outro leia, né? Então, as informações têm que ser expostas em ordem. Até porque na hora que eu estiver falando, minha concentração está em fala. Então, eu bato o olho ali, eu sei que agora eu tenho que ir para o segundo ponto. Eu não vou lá na frente, depois eu volto, as pessoas não vão entender. Tem que ter coerência, tem que ter uma correlação entre tudo isso, e não se esqueça do que eu falei na outra aula. Não pode fugir daquela questão da introdução, tem que estar meio que, né, concordando com aquilo que eu comecei falando, que é a introdução. E também, quando eu for fechar o conteúdo, né, que é a conclusão, eu tenho que retomar tudo que foi falado aqui no meio. A minha conclusão, então, conforme falamos, né, assim, assado, temos que buscar, temos que ter um destino, porque temos que mudar a condição e não podemos perder o nosso futuro com aquilo que Deus sonhou para a gente. Então, né, deixo aqui um conselho, ou, enfim, você vai fazer isso. Então, a introdução e a conclusão é apoio para esse meio, ok? Deu para entender, Pedro? Sim, perfeitamente. Uma dúvida de muitos é se usa as anotações no esboço, na pregação, ajuda ou atrapalha. Eu acredito que ajuda, porque eu posso me perder do que eu estou falando. Então, se eu tenho uma anotação ali, é legal. Só que a anotação em forma de texto é ruim, porque você fica folheando e lendo, e aí perde um pouco a atenção. Então, formar esboços curtinhos, assim, como esse aqui, ajuda muito, porque você não fica preso lendo aquele monte de coisa que você escreveu. Quando está em formato de linhas, de frases curtas ou palavras, te ajuda a lembrar, mas não faz de você um leitor e nem tira a atenção dos teus ouvintes. Então, o objetivo das anotações é sempre ajudar. Um pregador precisa saber preparar, que é o que nós vamos fazer agora, e usar essas anotações. Como é que eu uso? Eu já vi, por exemplo, a Dora usando o caderno, eu já vi a Karina usando o caderno. Então, a gente escreve bastante coisa. A Dora, por exemplo, escreve muito. Só que o ruim disso, Dora, é que você folheia e você sabe tudo que você escreveu, mas você não precisaria de tudo aquilo. Você poderia, de repente, ter pegado os pontos mais importantes e a hora que você visse aquela palavra, você saberia que é aquela parte lá que você começou a falar. Esses escritos ficam em casa. Quando você vai com um papelzinho, colinha, né? Colinha de prova. Você vai com o papelzinho, assim, e põe no meio da Bíblia. E discretamente você bate o olho naquilo que é importante. O folhear das folhas tira a atenção. Então, dependendo, numa assembleia, você levar muita anotação, o pregador não te chama mais, o pastor não te chama mais para pregar. Porque no mundo hermenêutico, homilético, a gente sabe que isso é uma questão de despreparo. Então, os esboços nos ajudam sim, o intuito é ajudar, porque a gente não tem um cérebro também, né, assim, super potente, que a gente esquece muitas coisas, e principalmente citações bíblicas. Às vezes, colocar aqui no teu esboço, que a hora que você estiver falando de caminho, você vai falar aquela passagem do caminho do samaritano, você vai falar aquela outra passagem que Deus falou que o homem, caminhos bons que levam à vida eterna, e vai ter aquela outra passagem também de caminhos. Então, as anotações de versículo bíblico, para você não falar uma citação errada, é muito legal. Então, eu tenho que saber preparar um esboço e depois usar. É melhor do que usar textos, mas, porém, ninguém impede, tá bom? Outra coisa, se você fica muito com o olho na folha ou folheando, você tira a atenção, você para de olhar para o seu público e você fica sem muita atenção. E o que acontece? Você precisa estar com o olho no olho, porque o que cativa o coração de uma pessoa? Olho no olho, minha gente. Olho no olho. Ok? Então, a minha recomendação é simplificar ao máximo, como aquele que a gente acabou de ver. Somente as partes mais importantes anotadas, né? A ideia é que você bate o olho no esboço, você já vai saber o que falar. Vai falar espontaneamente, o Espírito Santo te ajudando a falar. Não precisa, ele põe palavras na sua boca ali na hora. Ok? A gente vai desligar agora e vamos voltar aqui, tá? Porque vai cair. Então, já deu 40 minutos, a gente volta aqui
para mais 10 minutinhos. Tá ok? Tá bom.